Salve, salve, pessoal. Boa noite. Hoje nós estamos aqui unidos, eu, Lúcio Massaferri, criador do portal Fio do Tempo, e o meu camarada, o Davi Venâncio, que é analista de sistema, psicanalista. A gente vai bater um papo hoje sobre instrumentos de persuasão, de manipulação dentro do campo da neuropsicologia, do marketing, da neuropsicologia da propaganda, né? É conhecido também, digamos assim, esses conceitos, né, da área da propaganda, é conhecido também como as ferramentas que algumas agências de marketing político, como, por exemplo, a Cambridge Analytica e a SCL, a sua matriz, usavam, eles chamavam de targeting e microtargeting, né? Ou seja, traduzindo direto ao ponto, como alvejar pessoas, grupos, indivíduos, uma demografia, usando as redes, né, com propaganda, tendo previamente, depois de todo um trabalho que a gente vai comentar aqui alguma coisa sobre hoje, né, Davi? Que Sim. É um trabalho de coleta de informações detalhadas sobre as pessoas e sobre os grupos que vão ser alvos dessa propaganda, né? Para o pessoal que ainda não conectou exatamente o que seriam essas propagandas, a gente pode usar o exemplo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, recente, né, porque 2018 não está tão longe assim, dos casos onde foram disparados de grupos de WhatsApp toda aquela propaganda envolvendo medos com sexualidade de uma madeira de piroca, o kit gay, né, foi por ali também. Não foi só nas redes, né, mas foi por ali também e foi disparado para grupos específicos. Davi, boa noite, bem-vindo. Boa noite, professor Lúcio. E aí? Prazer participar do seu programa mais uma vez. É isso aí, o prazer é todo meu, cara, todo meu, né? Davi é um especialista nessa área de análise de dados, analista de sistemas, né? E a gente está vivendo aí uma era de um tempo para cá, é uma era recente, né? Eu considero 20 e poucos anos, é pouquíssimo tempo na linha do tempo, né? E estamos tentando compreender, né, diante da velocidade com que essas estratégias, né, essas técnicas vão mudando, e a gente não está falando nem de espionagem só, né, Davi? Estamos falando de propaganda dirigida, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, analisar cada ponto que está relacionado com esse tipo de ação, né, que cada vez mais participa de eleições, cada vez mais participa da estabilidade de governos, né, de nações que se tornam alvos desse tipo de abordagem direta, aonde se enquadram a tão chamada guerra híbrida, né, que muitas vezes, inclusive eu acho bom ressaltar isso, muitas vezes é usada de uma maneira um pouco apressada, né? Nem tudo é guerra híbrida, né? Então, qualquer coisa atualmente, assim, há um jogo de forças por exemplo, no noticiário, né, ou dentro de um campo político, né, usando a operação false flag, né, de despistamento, né? Muitas pessoas tendem com certa pressa, apontar que é guerra híbrida, e esse conceito é um pouquinho mais complicado, né? Ele envolve coisas um pouco maiores do que simplesmente essas disputas diárias, né, envolvendo o jogo político na era da mídia veloz. Esse que é o ponto. Davi, para abrir o nosso papo hoje, eu tinha separado aqui, né, previamente, quando eu te convidei, eu vou colocar aqui em tela, deixa eu ver, um slide, deixa eu aumentar aqui um pouco, um slide, deixa eu voltar aqui, que ele alude, na verdade é um slide de uma matéria, eu não sei se, espero que esteja dando para as pessoas enxergarem bem, uma matéria, se eu não me engano, 27 de julho de 2019, essa matéria é relacionada ao que ficou conhecido como Vaza Jato, né? Uma série de publicações, né? Começa, se eu não me engano, se não me falha a memória, com The Intercept, mas esse caso aqui
ele está relacionado à detenção, né, de uma pessoa que seria, digamos assim, né, o líder, né, que foi apontado como uma pessoa... O mastermind, né? Exatamente. O mentor. O mentor de todo o processo. Desse acesso, digamos assim, vamos usar essas palavras assim bem suaves, né, desse acesso não autorizado, né, às autoridades envolvidas aí nesse processo de anos de lawfare aqui no Brasil. E só para abrir, porque a gente vai fazer uma conexão, né, Davi, desses instrumentos de propaganda política, vamos fazer uma conexão com isso aqui, que a princípio não parece muito com propaganda política, mas a gente vai ver como está linkado. Eu separei essa matéria porque assim é muito longe, Davi, de querer saber o que ocorreu, né? Porque, veja só, para situar as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós passamos por um processo de desestabilização muito grave, né? Sociopolítica, né? Tivemos ali, eu vou marcar 2013, a gente pode recuar até pelo menos 2008, o sumiço dos HDs e tal, a entrada um pouco antes do Brasil nos BRICS, descoberta do pré-sal. Se a gente fizer isso, a gente vai fazer uma live de 10 horas, no mínimo, né? Então vamos situar 2013. O Brasil veio com aquela eclosão das ruas, que muita gente está trabalhando isso. Outro dia, inclusive, eu tive a alegria, o prazer de estar num encontro com o meu camarada Matheus Mendes, que escreveu um livro há pouco tempo, foi publicado pela editora Expressão Popular, sobre guerra híbrida. Estava o Léo Stoppa também, estava o José Genuíno, ex-deputado do PT, ex-presidente do PT, e todos discutindo essa questão daquela manifestação de junho de 2013, né, que pegou muita gente de surpresa, né, nos pegou de surpresa. Eu fui duas, depois, sem saber dizer o direito porquê, achei suspeito, mas aí viemos numa... O Brasil foi varrido para uma ventania, né, Davi? E entrou a eleição de Dilma foi esvaziada artificialmente, a popularidade dela, né? Eu acho que esses planejamentos começam um pouco antes, né? Do que Quando é que você localiza isso? Eu acho que esses planejamentos começam antes, né? Começam bem antes. Eles começam como aconteceu na Alemanha, por exemplo, na Inglaterra com o Brexit. Essas campanhas elas começam assim a serem jogadas na mídia antes para uma determinadas camadas da população que são suscetíveis a determinados tipos de fake news, né? Como, por exemplo, aquelas que rolavam com relação ao Brexit e rolaram aqui no Brasil também com relação a outros assuntos, né, mais delicados para a gente aqui falar. Então, o que acontece, de certa forma, é que esse sistema de marketing ele acaba ficando ele acaba tendo um funcionamento autônomo, né? Não há mais indivíduos que controlam determinada pesquisa que vai resultar numa ação de marketing específica para aquele público, né? Para alguma segmentação daquele público. Não é assim que funciona. Uhum. A coisa acontece o tempo todo. Conforme as notícias vão surgindo, às vezes as próprias notícias dão ideia, e geralmente acontece isso. Não sei se você repara. Uma notícia, geralmente, que é bem sucedida, digamos assim, em termos de visualizações, né? Ela geralmente é o estopim ou pelo menos digamos assim, a motivação para criar uma fake news. Então ela já vem pré-aprovada para uma determinada camada da população e eles já sabem qual o formato de mídia que eles vão imprimir ali, naquela população ali. Eles sabem a intensidade da mensagem, eles sabem as cores, eles sabem o tipo de cabelo, a roupa, né? Então tudo isso é adequado para aquele público, para que traga uma identificação imediata. E aí a resposta também
né, como ele já tem esses índices de aprovação e de replicação, acabam acontecendo naturalmente, né, de forma Sim. mecânica. Você agora, você quer ver? Você falando isso me lembrou aqui algumas imagens ainda de junho de 2013. Né? A gente está linkando com esse fato de 2019, né? Fazendo aí, percorrendo uma linha do tempo aí genealógico de que o jogo vira, mas digamos assim, junho de 2013, né? Que muitas imagens foram exploradas. Um exemplo clássico, que inclusive é trabalhado de uma maneira muito bacana no blog do Wilson Ferreira, né? O Cinegnose. A capa da Veja, mas são várias, mas aquele emblemático, Exatamente. uma capa da Veja com uma moça com uma bandeira do Brasil, mas igualzinho, como se fosse uma capa de super-herói, e ao fundo, chamas, né? Porque estava tendo naquele período ali, um certo momento que dá uma guinada, né? Nas ruas, né? Começa com. Não são só 20 centavos, um público um pouco menor e tal, até que a coisa explode. E aí há divergências, né, sobre se houve uma guinada. Lúcio, olha só um detalhe, a gente sabe disso, né? Revistas como essa que você acabou de citar, elas têm uma linha editorial que já pensa no formato da notícia e sabe exatamente qual é a parcela da população que ela está voltada. Claro, não é? claro. Essa imagem. Mas o que eu ainda não concluí dizendo o que essa imagem estava mostrando ali já era assim sugerindo, né, muita semiótica, né? É assim um país em chamas, né? A bandeira usando com uma capa, uma canga assim, como presta a ser chamuscada, mas uma coisa assim de uma possibilidade de renovação. A impressão que dá daquela estampa ali é de assim, está em chamas, mas a bandeira do Brasil está sendo levada nas costas por uma jovem, por um jovem, uma coisa dúbia, entende? Como se fosse Como a Revolução Francesa, né? um A liberdade. ao mesmo tempo, e a gente sabe como foi usado essa imagem de caos, né? Essa imagem de caos foi usada, inclusive eu lembro bem o cerco que teve do IFIX, né? Que eu sou ligado ao IFIX até hoje. Eu sou pesquisador de laboratórios lá, fiz toda a minha trajetória em filosofia lá. E eu me lembro que nesse dia eu não estava, né? Eu tinha parado, anoitecia, já estava muito recorrente. Caía à noite, começavam os embates, os choques, né? Backblocks e tal, e a polícia batendo, bala de borracha, gás e tal. Teve essa noite que teve o cerco de Fix, que eu me lembro bem que tinham colegas lá que amanheceram lá, e o cerco na Faculdade de Direito também. As duas turmas, os dois grupos. E teve, inclusive, gente que foi para uma e para outra. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque essa imagem de causa ela foi muito aproveitada. Entendeu? Ela foi uma determinada parcela da população. Exatamente, determinada parcela da população. Ela foi muito aproveitada, né? Ela foi bem aproveitada. Muito bem aproveitada. Tanto é que aconteceu o que aconteceu depois. E aí que eu vou te passar a bola agora numa pergunta que eu fiz outro dia também nesse encontro com os camaradas, que é a seguinte. Veja só, tem um pouco do C aí. O C, ele é um problema. Né? Porque assim, o C muitas vezes não nos leva a muitos lugares, porque assim, se tivesse acontecido tal coisa, a gente não tem fim, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu vou levantar aqui, eu acho que é legal, é um C, porque eu vou explicar a coisa mais concreta dele. É o seguinte, eu não lembro ao certo aqui, peço desculpas se eu errar o ano, se eu não me engano, a Lava Jato ela começou em março de 2014 ou 2013. Mas assim, o que é muito claro para mim é que, pelo menos a mim, que acompanho, né, eu acompanho o que está acontecendo. Né, a política, para mim, é uma coisa que eu vivo, de fato. E assim, o que ficou muito claro foi que na eleição de 2014, eu não sei se você vai lembrar, se quem está nos ouvindo vai lembrar, há 3 dias do segundo turno,
aconteceu uma coisa que foi muito explorada em certos dutos, né? Pegando aqui uma carona na tua observação, que foi muito boa, em certos dutos foi explorado. O que foi? Aquele doleiro Youssef, ele estava preso, tinha sido detido, estava preso, e ele teria passado mal, né? E o pessoal da PF teria levado ele para um hospital, tá? Não sei qual é, não me lembro qual é e tal, mas todos os jornais publicando isso. Só que isso vazou, isso foi divulgado, né? Sim. E essa revista, isso tem online, vários sites trabalhando isso. Essa revista publicou uma edição extra há 2 dias, dos 3 dias do segundo turno. Uhum. Eles sabiam de tudo e tal, que tinha o rosto da presidenta Dilma, do presidente Lula também e tal. Simultaneamente a isso, essa publicação, as redes sociais, principalmente o Facebook e o Twitter, principalmente, elas estavam fervilhando. Eu me lembro muito bem, porque eu ainda tinha conta no Facebook, eu não tenho mais, eu não gosto, não gosto dessa plataforma, e estavam fervilhando com a boataria, né, fake, claro. Teve até falsificação de página. Essa imagem eu tenho num dos vídeos que eu fiz, uma página falsificada, de que esse cara ele teria teria passado mal porque ele teria sido envenenado. Certo. Eu não sei se tu lembra disso. Isso bombando. Agora, veja só você, faltando alguns dias para um segundo turno, depois da presidenta Dilma ter sofrido tudo que ela sofreu, né, aquela queda, ela tem um índice de popularidade altíssimo. Em março, abril de 2013, antes das manifestações, batia quase 80%. E Copa das Confederações, aquilo começou a despencar, inclusive com a ideia do não vai ter Copa, começou aquela coisa toda, queremos hospitais padrões FIFA, imagina você, né? Uma unidade envolvida em vários casos de corrupção, queremos padrão FIFA, fora o resto. E aí, voltando para 2014, essa boataria fervilhou nas redes. E agora que eu vou lançar a pergunta para você, que tem um C. Né? Eu me lembro bem que a apuração, aí veio a eleição, segundo turno, a apuração foi uma coisa assim muito tensa, né? Houve um suspense, inclusive, a Globo e outras emissoras que estavam capitaneando, né, a divulgação, né, do resultado da apuração. Houve um suspense e um clima rápido de tensão de que o Aécio poderia estar na frente e tal, e de repente é divulgado que a Dilma marcou um gol, né, assim, de ombro, faltando 30 segundos, a bola bateu no travessão, quicou um palmo depois da linha. Eu fui um que gritei muito, mas a imagem foi mais ou menos essa mesmo, né? Corner, né, subiu, bateu, entrou e essa ficha só me caiu depois, que eu vou te perguntar agora. Eu tenho a impressão, tá, que é a frustração lá do outro lado que gerou todo o ódio, todo o ressentimento, né, desse camarada que perdeu a eleição para Dilma, insuflando certas alas, né, e seus seguidores. Muitos deles se tornaram eleitores do atual presidente. Mineradoras, agronegócio. Houve uma frustração que depois... Veja só, isso tóxico. Só caiu a ficha depois de que eles não esperavam perder aquela eleição. É sério. Eles não esperavam. Houve uma surpresa. E aí vem a questão. Estava no programa deles a certeza que iriam ganhar. Como não ganhou, fizeram o que fizeram, né? Insuflaram o que insuflaram, né? Foram vários campos ali agindo, né? A lawfare, mas teve o Congresso também, aquelas sabotagens, engessamento de economia, a população guinou para a direita, né? Essa coisa louca dessa apropriação da camisa da seleção brasileira. Na verdade, não guinou, não. Acho que não. Acho que não. Acho que não guinou para a direita, não. Sempre foi direita. Sempre foi. Mas no início, não. No início teve uma... sim, mas por quê? Porque como em qualquer país, né, o governo militar fracassa e aí
o que acontece? Você tem uma resposta da população óbvia de negativa, né? De não quero mais. E aí o que acontece? Mas só que essas pessoas, elas ainda preservam determinados tipos de, de preferências por padrões de comportamento, por certos moralismos, etc., que são para ela, que na vida dela nem tem, né, aborto, né? Nem tem drogas, não tem, né? A vida dela, essas pessoas, elas querem parecer assim, um absurdo, isso não existe, né? Isso não tem. Na minha família não tem maluco, né? É por aí, não tem doido, não tem mentiroso, não tem ladrão, não tem. Em toda a família tem, Não tem óbvio. corrupto, não tem Não tem corrupto. corrupto, né? E aí começam assim, a querer exaltar, por exemplo, cargos, né, de juízes, desembargadores e etc., e de comandantes e generais e não sei o quê. Aí vai em cima do cargo, né, da coisa do poder instituído, né, e transforma aquilo numa coisa que digamos assim, muito certinha, né, perfeita, né. Para sermos felizes, nós temos que, né, não admitir que somos falhos, nós temos que exigir toda a moralidade, né, possível. Mas, Então, Davi, aí acontece isso. olha só, acabou que eu querendo construir a pergunta, eu não te disse qual seria ela de fato, que é o seguinte: como falhou, né, como o Aécio não foi eleito e acabou fazendo o que fez, todos ali junto atuando, eu fico me perguntando assim, o que veio depois, de um certo modo, é uma pergunta assim, me parece que pode ter sido um plano B, entendeu? Plano B, Não, porque assim, vingança. se ele é eleito, não precisaria toda a pressa, por exemplo, para inviabilizar Lula, porque a corrida para inviabilizar Lula, ela está ligada a que Dilma era presidente. O Aécio eleito já estaria fora de Sim, combate. porque obrigatoriamente ela teria que falhar, não é? Porque se ela não falhasse, eles não teriam, não elegeriam o próximo candidato, né? E já seria mais ainda a Mas morte, ela não sendo presidente, ele sendo né? presidente, é isso que eu estou dizendo. Sim, o que tem? Como isso não ocorreu, a impressão que eu tenho é que foi colocado em prática um plano B colado. Eu acho que, na verdade, eles baixaram o sarrafo, na minha opinião, né? Vamos jogar mais baixo. É isso. A gente precisa de uma outra camada da população. A camada do agro já não sustenta, a camada da bala não sustenta, a camada precisamos expandir a camada dos evangélicos, né? Para poder também engrossar essa fileira. E outras sociedades, outras associações, né, que têm pessoas, nem em todos os lugares tem. Então, isso é feito de que maneira? É importante que seja validado, né? Validado pela moralidade da coisa, entendeu? Então, veja bem, o próprio exercício, a gente sabe disso, o próprio exercício da cultura, da sua cultura, do seu cabelo, não estou nem falando de uma cultura que veio, né, da diáspora, né, junto com a diáspora. Eu estou falando da cultura individual, né, a microcultura, né. Isso tudo, você vê, hoje em dia você tem programas que obrigatoriamente tem uma parcela de ou índio, ou negro, ou mulher, né, ou gay, né? Já há essa reserva de mercado, né, para as vitrines também. Então, isso tudo é introduzido aos poucos, né? E assim vai acontecendo. O grande problema acontece quando, por exemplo, a gente recebe uma ligação e acha que quem está ligando é uma empresa, né, que está enchendo o saco e tal. Você vai conseguir
entender essa questão mercadológica quando acontece uma ligação de um robô que fala com você e fala dados pessoais seus, né? Então, o robô sabe, né? Fala, ô Davi, você acessou tal lugar no dia tal, assim, assim, assado, e tal evento ficou registrado assim, assim, assado. Então, isso tudo está aí, ô Lúcio. A gente tem essa dinâmica acontece o tempo todo. Você ia falar do caso da Vaza Jato, né? E de como isso foi planejado. Na verdade, são táticas que ficam à disposição. Caso uma falhe, a outra, né? É mais ou menos o plano B que você falou, né? Você está sem áudio. Sim, e por isso que, aproveitando essa questão que você acabou de falar, eu queria colocar aqui, para juntos a gente dar uma examinada. Eu separei esses, na verdade são um slide, mas são uma sequência de imagens que elas podem ajudar algumas pessoas a entender uma dinâmica, né, que começou a participar desses movimentos de manipulação do eleitorado indeciso. Vou usar esse nome, eleitorado indeciso, vou explicar até por quê. Vou botar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que aqui está no 10, né? Vou botar no 1, e aí vou explicar para primeiro. O eleitorado indeciso, eu usei essa expressão por quê? Tem um vídeo que eu fiz, que ele é o vídeo número 5 do Guerra Híbrida da Arquitetura do Caos, o número 1, né? Que eu separei nesse vídeo uma fala de um cara de uma empresa chamada Pension, tá? O mote do vídeo é toda aquela instrumental de propaganda que o Edouard Bernet, o sobrinho do Freud e do Jacob Bernet, ele desenvolveu nos Estados Unidos. Mas o que me chamou a atenção ali foi que não foi o Edouard Bernet que participou disso. Isso já é resultado de uma escola que ele havia criado. Foi no ano de 1994. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas, porque a internet veloz mesmo, né? Por exemplo, a campanha do Obama 2008, nós já tínhamos a internet veloz, né? Tínhamos YouTube, tínhamos Facebook, o WhatsApp foi no ano seguinte, se eu não me engano, 2009, e foi usado com muita força nas redes, né? Já o Obama instrumentalizando, né? O pessoal da campanha dele, inclusive a Brittany Kaiser, ela, se eu não me engano, a Brittany Kaiser, lembrando aqui, estou falando o nome, tem gente nos vendo, ela foi a informante delatora do caso da eleição Trump, da Cambridge Analytica. Ela publicou um livro chamado Target, Alvos, né? Foi publicado no Brasil com o título de Manipulado. Sim, ela participou, sim. Ela participou e ela também... Obama, não foi? Ela participou da campanha do Obama. O Obama usou muito o Twitter, muito. O Obama foi o primeiro político a usar, assim, de maneira mais extensa. Mas veja só, por que eu estou botando esse slide aqui? Porque como a gente também faz um trabalho aqui genealógico, que não é investigar na linha do tempo os acontecimentos que vieram antes simplesmente para ter um dado histórico, não é isso. É para entender conceitualmente o desenvolvimento disso, né? Ou seja, na nascente da internet. Em 94, né, a internet pública estava praticamente começando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos da América, eu não sei ao certo, era um pouquinho antes, provavelmente sim, mas 94, né, a gente não tinha nem lançamento do Windows 95, era o famoso 3. velho, né, o pessoal mexia, 3.1, depois o 3.11. Não, 3.11. 3.11, né? 3.11 foi o que ficou. Isso. O Slackware e o Debian, que são os dois primeiros distribuições Linux, né, que foram lançadas, eram no ano anterior, 93. E eu estou dizendo isso porque esse cara da Pension, que eu esqueci o nome dele agora, mas também pouco importa, está lá no vídeo,
é falado o seguinte: o Bill Clinton, contratou essa empresa para fazer a campanha da reeleição dele. Veja só, a eleição seria só em 2016. Em 2014, ele perde, os democratas perdem a maioria lá os republicanos na casa lá, porque ele não teria cumprido, o governo dele não estava cumprindo certas promessas, como corte de impostos, aquela coisa e tal. E aí contrata a Penchon e eles vão trabalhar com campanha envolvendo instrumentos de medição de neuropersonalidade. A Microsoft era cliente deles. O cara fala isso. E isso está na internet. Então, por que eu estou apontando isso? Se você juntar os pontos, uma empresa de marketing político, né, que o cara fala assim, a gente ensinou a eles que tinha que tratar o eleitor como consumidor, né? Então, a propaganda política seria voltada para desejos, anseios e medos, na mesma linha que Edward Bernays vinha trabalhando durante anos e anos e anos e anos e anos e anos, quando ele vai pegar conhecimento da psicanálise, né, do tio dele, do Freud, para fazer essa leitura com entrevistas de grupos que ele fazia, né, para descobrir qual a melhor maneira de chegar até o público, né, de capturar o público com a propaganda política, inclusive. Então, eles usam isso em 94. Sim. Já era, digamos assim, eu não consegui recuar mais até hoje, tá? Já era, eu diria, isso que a gente está vendo aqui agora, a gente vai ver aqui, isso aí tá na internet, não é segredo nenhum, né? Isso aqui é da SCL, Strategic Communication Laboratories, da sua filial Cambridge Analytica. Eu traduzi aqui, botei para o português para facilitar, né? Seria o que eles chamam, o mais curioso é que eles publicam isso na internet, né? Eu sempre suspeito muito dessa coisa de o que é usado para manipular estratégias, né, subterrâneas, subliminares. Você publica, você diz qual é o método, né? Eles chamam de Ocean, né? Então, nessa primeira imagem aqui, olha lá, eles usaram, isso é a Cambridge Analytica, né? Uma escala científica de medição de psicometria, testes psicométricos de psicografia para classificar, de personalidade para o objetivo entender com o que as pessoas se importam, o porquê que elas se comportam da maneira como elas se comportam e o que realmente impulsiona as suas tomadas de decisão, né? E aqui o significado, né, do Ocean, né? Openness seria o quanto os indivíduos, né, estariam abertos a novas experiências e notícias, né? Conscientiousness, né? É o quanto que as pessoas tendem a planejamentos organizados, certinhos e tal. Esse outro aqui, ele mede a extroversão, né? É o E, né, do Ocean. Sim. Pessoas, elas são mais na delas, mais solitárias, elas são mais gregárias, elas são mais de grupos. Esses instrumentos mediam isso, né? O quanto que as pessoas seriam altruístas, né? A questão da alteridade, né? O quanto que elas pensam no outro, né? A letrinha A de Ocean. E o quanto eu não sei se pensam ou se, por exemplo, dizem que pensam, né? Gostam de divulgar que pensam. Então, tudo isso é interessante a gente entender essas compulsões, porque você vai encontrar defensores de animais que vão adotar a pena de morte, por exemplo, para o ser humano. Né? Sim. É comum. Né? Primeiro os animais. E por quê? Então, você vê que tem tem mais alguma coisa por trás disso, porque quando você toca, digamos assim, em coisas que podem virar uma ação, por exemplo, um assunto que revolta muito, ele move propaganda, ele movimenta a mídia. Né? Se você pegar assuntos como aborto, como drogas, como sexo, como moda, determinado tipo de moda, alguns tipos de música,
religião, seitas, né? Agremiações violentas, por exemplo, né? Como torcidas organizadas que são famosas por serem violentas. Então, Sim. quando você pega esses grupos, quando você introduz uma informação que é contrária moralmente àquele grupo, ela reage de uma maneira exagerada e aí ela propaga mais. Então, quando a gente ouve alguém falar assim, o ex-funcionário de Facebook falando assim, olha, o Facebook estimula a discórdia. A gente está falando de um parâmetro que um aprendizado de máquina definiu como sendo ideal para propagar determinado tipo de assunto. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Então, por exemplo, se você pega um assunto controverso e você cria uma fake news que seja, né, ou até mesmo uma notícia verdadeira, mas direcionada para um público bem específico, uma camada bem específica, você consegue propagar isso e fazer propaganda reversa, que é o que a gente mais vê hoje. Você fala que qual é a melhor maneira de você esconder alguma coisa? É na frente de todo mundo. Exatamente isso que você falou. Sim, quando você publica o artigo falando do Ocean, a gente tem a carta roubada do pool. Você fala assim, você quer olhar o que tem aqui? Olha aí, ó, é isso aqui, ó, tá vendo? É Ocean, aí fecha, entendeu? Mas olha só, eu vou botar mais um pedaço aqui que, olha aqui. O último seria aqui o grau de neuroticismo e tal, pessoas tendem excitadas, mas olha agora essa passagem, Davi. Isso também publicado, veja só, eles lançaram isso. Isso eu desconfio muito que as medições são muito mais detalhadas do que isso aqui, mas eles fazem a medição nos testes utilizados para medir os scores baixos, né? O quanto que, em relação à abertura das pessoas, à persuasão, seria isso, né? Pessoas que têm o pé no chão, né? São pessoas que sem criatividade, sem curiosidade, ou seja, eu entendi que são pessoas mais opacas. Né? Não é bem assim, dessa forma. É estrutural, mas eu acho que é estrutural da seguinte maneira. Estas pessoas são sensíveis a tais e tais e tais assuntos, e se você incentivar esse lado, você obtém uma resposta padronizada, entendeu? Que pode ser usada para propaganda. É isso. Entendi. Você entendeu? Então, por exemplo, não é que uma pessoa seja pé no chão. Ela gostaria de ser ou ela tenta ser com todas as forças que ela tem. E ela se fixa naquele padrão de comportamento ali, que é um padrão deficiente. E quando você estimula uma estrutura deficiente com a informação correta, entre aspas, você estimula uma reação exagerada. E essa reação exagerada é o que o antigo funcionário da empresa de mídia estava falando. Né? A empresa ela estimula a violência. Não estimula a violência. Ela dirige propagandas violentas para determinadas camadas que gostam de propagar a violência. Sim. E isso se multiplica porque a reação é exagerada. Então, um misto de análise psicológica, né, e social, psicossocial, e de comportamento, principalmente comportamento. Polícia é comportamento. Veja bem, o indivíduo não é aquilo como ele se comporta. Né? Ele se comporta, é uma tendência, né? O comportamento do indivíduo é o que ele gostaria de ser, o que ele tenta ser, né? Tenta passar para as outras pessoas. Sim. Olha o que eles afirmam. Essa página ela só está como registro em memória, né? Porque elas se dissolveram, né? Esses grupos, SCL, Cambridge. Inclusive foi a pergunta que eu fiz aqui hoje, antes da gente começar nosso bate-papo, né? No estúdio a gente estava conversando, que eu falei, aonde esse povo está, né? São 300 e tantos profissionais, cada agência dessa, 400 profissionais, seguramente estão trabalhando em algum lugar, mais até. Olha aqui, vou botar em tela grande para o pessoal poder ler melhor. Olha isso aqui. Essa seria a descrição de uma página
dessa agência, que foi fundada em 91. Eu sublinhei aqui. Exatamente o que a gente está falando. Aqui. Tendo testado sua metodologia em nações pouco desenvolvidas, com leis de proteção de dados fracas, alô Brasil, né? Exato. Enfim, muitas vezes em nome dos objetivos militares da OTAN, o grupo SL passou a comercializar seu produto para uso no alvo de eleitores durante campanhas eleitorais em todo o mundo. Métodos projetados para lidar com as vulnerabilidades psicológicas de nações e grupos inimigos se voltaram contra as próprias populações que deveriam proteger. Exato. A descrição na linha do tempo, parece que a gente está vendo aqui. As leis eleitorais não impedem a influência da indústria e os encarregados da salvaguarda do processo eleitoral não podem impedir as operações de informação contra as populações civis. No cerne do TAA está a capacidade de diagnosticar empiricamente os agrupamentos exatos que existem nas populações-alvo. Conhecer esses agrupamentos permite que eles sejam classificados, e a classificação depende do grau de influência que eles podem ter na promoção ou mitigação do comportamento construtivo. Comportamento construtivo é importante esse termo. Olha isso. A metodologia então, exatamente envolve isso. um estudo abrangente de um grupo social de pessoas. Examina esse grupo de pessoas através de uma série de parâmetros, são os testes psicométricos, que nós, a psicometria, para quem não sabe, bem resumidamente aqui, uma vertente da estatística, né, dentro da psicologia, vai estudar o humano, consequentemente, vai estudar o que a gente chama de construtos, que são os fenômenos psicológicos, né, tipo inteligência, personalidade, memória, atenção, percepção, enfim, isso tornando-se instrumento, né, de assédio por mídias, né, torna-se uma arma de guerra, né, uma arma de guerra literalmente, uma arma de guerra envolvendo propaganda, informação, envolvendo comunicação e psicologia de massa. A engenharia do Google, ela é repleta de eles chamam de eticistas, não sei nem se esse é o termo em português. São pessoas que rodam testes e fazem aprimoramento de programas com inteligência artificial e verificam se elas estão em conformidade com a ética da empresa, logicamente. Bom, então existe uma regra de conduta, né? E uma das primeiras, se não me engano, é o seguinte: é expressamente proibido que uma unidade de inteligência artificial se torne senciente, né? E aí um engenheiro recentemente escapou foi suspenso, inclusive, né? Colocado assim, disponível. Em inglês eles falam they let him go, né? Eles deixaram ele ir. Que ele alega que um dos sistemas, chamado Lambda, se tornou senciente. Lambda ou Lambda? Lambda, com M-D-A, sem o B. Pensei que era letra grega, Lambda. Não, é Lambda, com D. É um acrônimo, que não vale a pena a gente falar. Lembra até o Meta do Facebook. Então, ela conversando, ele rodando um programa, perguntou para ela assim, ele estava fazendo experiências e testes com pesquisas em vários países. Por exemplo, se eu estou no Brasil, qual é, digamos assim, a tendência de resposta de religião aqui do Brasil, por exemplo? Se eu tivesse uma religião no Brasil, que religião eu teria? Esse tipo de pergunta ele faz, né? Os eticistas fazem lá. E aí o sistema responde, né? Aí, de tanto ele fazer isso, a Lambda virou para ele e falou assim, então, se eu estivesse... falando dos vários países, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Quando ele chegou em Israel,
Ele falou assim, se eu tivesse uma religião em Israel, que religião eu teria? Aí a máquina respondeu assim, eu teria a única e verdadeira religião, a Ordem Jedi. Você entendeu? Então, ela reconheceu onde ele estava querendo chegar e fugiu pela tangente sem responder uma pergunta capciosa. Que você declarar uma religião em Israel é algo complicado, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que esses parâmetros, eles são também, mudam geograficamente. O Google de Israel não funciona como o do Brasil, do Rio de Janeiro, não funciona como o de São Paulo e assim por diante. Você Na China, se não me engano, é partido de Hong Kong, né? Então, você tem manipulação, você tem mudança de parâmetros, e esses parâmetros, eles são, assim, digamos assim, mais conformes à cultura local, né? Teoricamente. Davi, então, você vê como isso é influenciável, né? Vamos dar uma olhada num outro que eu queria que teu olhar aqui, não é esse aqui não. Isso não é muitos slides para a gente ver hoje, a gente tinha combinado só behavior, isso aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu vou aumentar ele aqui, botar na tela maior para o pessoal poder ler. Olha isso aqui. Isso aí também está guardado em arquivo na internet, dá para achar, né? Mas era da página da SL, né? A SL, a seção de comportamental. A descrição que eles fazem, olha isso. Especialistas em fornecer metodologia de pesquisa comportamental para os mundos comerciais de publicidade e marketing, usando análise e modelagem psicossocial avançada. Eu lembro que eu uso muito essa expressão, eu dou a minha palavra que antes de dar de cara com as páginas dessa agência, eu já usava pela questão do adoecimento, para referir o adoecimento que eu vejo que a população brasileira não só ela sofreu, né, com essas campanhas midiáticas, né, esse ataque, né, um ataque de transbordamento de linguagens, de maciço, propaganda. A própria Lava Jato foi uma grande, além de ser um processo lawfare, mas foi uma grande operação, mega operação psicológica, com propaganda de massa, né, fazendo com que as pessoas, algumas pelo menos, passasse a acompanhar na mídia, né? Quem é que vai ser preso agora? E aquele aparato, né, de filme hollywoodiano, Tocas Ninjas, e assim, você vê até a detenção do Temer, né, que foi uma coisa espetacular, né? E eles aqui descrevem, rapaz, olha aqui, olha só, que os métodos que eles usavam, né, usam, né, porque estão espalhados por aí trabalhando em algum canto, né? Eles devem ser capazes de identificar os principais gatilhos, entre aspas. Foi exatamente o que eu falei. Gatilhos, exatamente o que você falou, são as fissuras também, são as fraturas, né, por onde é capaz de haver uma infiltração dentro de um público-alvo que influencia as atitudes do consumidor durante seu processo de tomada de decisão. Olha a figura, o Davi, não sei se você concorda, não dá para ver a figura de toda a escola do Edward Bernays nisso, que ele vai fazer lá atrás com as campanhas de cigarro, de sabão, de bolo, e aí depois ele trabalhando com o primeiro presidente da Primeira Guerra, Woodrow Wilson. E ele depois com ovo. Isso, e depois ele, olha só, ele vai estudar na Segunda Guerra, que ele vai conhecer melhor os textos do Liddell Hart, militar britânico, sobre abordagem direta. É quase que um dos mentores das Blitzkrieg. Esse cara, essa escola de propaganda, isso tem que ser estudado sem pressa, porque é muito material do Bernays. Ele vai entrar com o golpe da Guatemala, gente. Outro dia eu vi uma entrevista maravilhosa do Atus, eu esqueci o nome do Léo Atus, esqueci o nome do autor, mas da Operação Jacarta. O Léo mandou uma chamada, né, que eu não conhecia assim do modo como foi apresentado. Teria sido a operação mais sangrenta de perseguição com morte da CIA aos socialistas comunistas na Indonésia.
1 milhão e tal, ou por aí e tal. E aí eu estou citando isso porque a gente não vai falar disso, mas é porque da Guatemala, que foi 54, e que o Bernet participou com um gabinete de desinformação, um aparato que ajudou, né, a CIA participou também, a derrubar o Jacob Arbenz, foi extremamente sangrenta. Foi a mais sangrenta da América Latina inteira. Foram 250 mil, 300 mil mortos. Podem consultar. Eu estou dizendo isso, ou seja, equipara-se a maior considerada no mundo, mas na América Latina, que foi da Guatemala. Né? Agora a Covid matando quase 700 mil. Né? Exato. E esse texto aqui, essa imagem aqui, que eu vou botar aqui para fechar, mais uma, não, essa aqui eu vou pular, isso é um gráfico, SCL Defensa, eu acho que é essa aqui. Campanha, olha aqui, eles falam, essa está um pouco, não sei se a letra está muito... Não dá para ver, estou vendo. Tá vendo? Estou vendo bem. Eles vão falar da criação e implementação de campanhas de comunicação estratégica para governos e organizações militares em todo o mundo. Exato. As imagens por eles escolhidas. Voltando, se você me permite voltar nesse caso, um breve minuto aí para o Vaza Jato? Não, para o Vaza Jato. Deixa eu tirar o slide então. Claro. Por que eu queria voltar nesse momento para lá? Por causa do seguinte, eu acho que o artigo do Lozano, né? Daniel Lofrano. Lofrano, isso. Especialista, né, em cibersegurança. Ele pode estar no caminho correto quando ele fala que, por exemplo, Posso botar aqui na tela a imagem para o pessoal ver? Poucas pessoas não conseguiriam ligar para tantos telefones em tão pouco tempo, mas os computadores conseguem fazer isso. Sim. Hoje você contrata para uma campanha política no mercado um software que você pode disparar da Rússia, por exemplo, propaganda política dentro do Brasil. Isso existe. Né? Isso é contratado lá por fora. O que você compra? Você compra uma estrutura. Você compra uma estrutura que vai te propiciar agilidade e armazenamento dessas informações. Você entendeu? É por aí. Então, você exatamente como naqueles softwares que a gente já discutiu anteriormente, né? Pegasus, né? Que você tem que ter 2 data centers para poder trabalhar com isso, simultaneamente, e distantes. Né? E se um falhar, você tem outro. E você tem 2 equipes trabalhando, de gente trabalhando dentro com esses sistemas. Então, você tem operadores. Você não contrata um link de altíssima velocidade de maneira fácil. Você tem que ter um canal corporativo de negócio para você contratar um link desse. Uma pessoa física não contrata isso. Né? Então, o Lacker de Alalaquala, como diz o Cebolinha, né? Quando ele sequestrou a jiboia do Cascão, ele ligou para o Cascão e falou assim: alô, aqui é o Lacker, é o sequestrador. Aqui é o sequestrador que sequestrou a Jujuba. Vermelho, né? Vermelho. Então, onde é que eu tô querendo chegar com isso? Não é uma pessoa realmente não consegue. Desse ponto aí, o Lofrando, né? Ele não errou, não, ele acertou. Poucas pessoas não conseguem fazer essa tarefa, mas 2 Só lembrando. O software correto conseguem. Desculpa que eu não sei se a gente pontuou isso. Esse especialista, né, que é Daniel Lofrano, ele vai levantar a questão da Vaza Jato, dizendo que, no ponto de vista dele, e ele é muito claro nisso, no ponto de vista dele, aquele trabalho ali é improvável que tenha sido feito por uma pessoa só. Exatamente. Né? Ele não coloca em questão, inclusive, isso eu concordo, a pessoa. Ele fala que o que seria, na verdade, gerado num conhecimento técnico muito avançado de mais pessoas, né, e mais tempo. Ele, inclusive, nessa matéria do El País, tá? Não é o País, tá, gente? 2019, 27 de julho de 2019, El País,
publicou essa matéria. Ele vai levantar, mas ele vai fazer uma análise técnica disso que você está explicando agora. Desculpa, Davi, eu só quis pontuar a data e tal para o pessoal que quiser consultar. Né, não, perfeito, perfeito. Então, essa matéria aqui, entendeu? Ela está no, né? Então, país com esse título aqui, ó. Muito interessante isso aqui. Conhecimento sofisticado, eu não sei se é o termo correto. Na verdade, é o equipamento, os equipamentos que você precisa, os 2 data centers para você poder se conectar, com um link redundante, né, e máquina suficiente, e armazenamento suficiente para poder capturar tudo em tempo real. E depois você pega isso e você faz uma garimpagem do que você quer através de seletores, né, que esses seletores são os metadados. Você vai através do telefone, número de telefone, ou vai através do e-mail, ou você vai selecionando, filtrando os dados dessa forma. E aí você consegue armazenar especificamente uma conversa ligada a uma determinada pessoa. Então, mas com equipamento caro. A gente está falando de milhões de dólares. Não é um cara que hoje, né, não tem nem... Tá vivendo de doação, por exemplo. E o espaço físico é aparelhado de acordo também, né? Claro, óbvio. Dentro tudo preparado. Dentro de um local que tenha roteadores de altíssima velocidade, né, da ordem dos milhares de dólares para cima, cada um, entendeu? Com terminações de ouro e etc, para aguentar rojão, né? Backbone quase, né? Então você tem que estar num lugar muito veloz para poder fazer isso. Não é de uma casa com uma conexão residencial que você vai fazer. Davi, nos aproximando então do encerramento do nosso encontro hoje, a gente queria pontuar só esses aspectos, mais para provocar reflexão, né, do que propriamente dizer o que aconteceu, o que houve. O grau de ansiedade de muitas vezes das pessoas é ter tudo muito explicadinho, né, como se fosse uma minissérie, e não é, né? A gente tem que botar para pensar. Agradeço muito a tua presença hoje, a tua disponibilidade. Se quiser fazer uma consideração final. A consideração final é agradecimento, né, ao seu canal. Eu acho que é um dos poucos que realmente tem interesse em ter uma cabeça livre, né, no pensar, principalmente com relação à nossa situação atual no Brasil, que é delicada. E também eu desejo muito sucesso no canal e que você, assim, cada vez mais cresça, como eu estou vendo você crescer aí. Pô, muito obrigado. É um trabalho que não é fácil, né? Que a gente tenta também furar a bolha, estamos aprendendo também, aos poucos. As pessoas vão se chegando, né? E a proposta nossa aqui, além de tentar furar a bolha e cada vez mais poder tocar em assuntos que tem um grau de profundidade considerável, mas com uma linguagem aberta, né, que seja compreensível, né? E que a gente não camufle, não tape as interrogações, que isso é muito importante também, né? A gente sair de um encontro sem saber dizer o que aconteceu. Até hoje, para mim, 2013, eu chego aqui várias vezes, né? Outro dia, essas pessoas que nós nos encontramos e tal, tem muitas interrogações. Eu acho que essa é a questão do que a gente nos põe a pensar. As interrogações, elas têm que estar sempre ali, nos lançando na tentativa de tentar entender, sem pressa, né? Te agradeço muito, Davi. Tá? Até breve. A gente se encontra aqui novamente, tá, camarada? Até breve.